Macedo assumiu o comando da prova, seguido por Carlos Inácio e Vasco Campos, que efetuou uma boa partida. A travagem para os essos do quartel vista do interior do carro de Pedro Carvalho. No primeiro lugar, José Carlos Macedo. Segunda posição, Carlos Inácio. Depois seguem-se Vasco Campos, Mário Silva e Albuquerque de Carvalho. Pedro Carvalho e António Batista tocam-se, provocando alguma confusão no pelotão. Metros iniciais da prova com Macedo no primeiro lugar. Na descida de Mateus, a corrida perdia um dos principais candidatos à vitória. Mário Silva perdeu o controle do seu carro e bateu violentamente nos rades de proteção. Pedro Carvalho, por pouco que não tocou no descontrolado Renault Clio do piloto de Cascais. Alguns metros mais à frente, na curva fora, José Carlos Macedo também perdeu o controle da sua viatura, embatendo nos muros. Carlos Inácio, que seguia logo atrás, não conseguiu evitar o carro acidentado e quase atropelou o piloto de Braga. Entretanto, Pedro Carvalho chega ao local do acidente e, com bastante calma, consegue passar entre os carros destruídos. Os estragos nos Renault Clio são bem visíveis. Tentámos conversar com José Carlos Macedo sobre o seu acidente, mas o piloto escusou-se a falar à nossa reportagem. A corrida foi obviamente parada na segunda volta, pois os carros ficaram a obstruir a pista. Regressou-se então à zona de partida para formar nova grelha, só que desta vez a pole position ficava para Vasco Campos, na ausência de Macedo e Inácio. Vamos lá ver, estou em primeiro, queria ver se ganhava. O carro está bom? Não estava mal de todo, mas há melhores, mas deve dar para aguentar. Segunda partida com o Vasco Campos a beneficiar da pole para ficar de imediato com a primeira posição, sendo seguido por Vítor Lopes e Albuquerque de Carvalho. De novo no interior do carro de Pedro Carvalho, quarto classificado após a segunda largada. Nos esses do quartel, com Vasco Campos no comando da corrida reservada ao troféu Renault Clio. Segundo lugar para Vítor Lopes, terceira posição para Albuquerque de Carvalho, depois António Batista, Pedro Carvalho e Manuel Santos. Nos esses da estação, os pilotos da frente mantinham a mesma ordem. Na reta da meta, o primeiro ataque de Vítor Lopes ao comandante, mas ainda não seria desta vez que a ultrapassagem se consumaria. Manuel Santos, que seguia na sexta posição, efetuava a volta mais rápida da corrida com 3 minutos 6 segundos 548 milésimos. Pedro Carvalho mantinha-se na quarta posição e atacava Albuquerque de Carvalho. No final da segunda volta, Vítor Lopes ultrapassou Vasco Campos e passou para o comando da prova. Albuquerque de Carvalho, inspirado pela manobra de Vítor Lopes, também passou o piloto do Clio número 9. Depois da ultrapassagem a Vasco Campos, os dois primeiros afastaram-se progressivamente dos seus adversários, discutindo entre si a vitória na prova. Na difícil curva da Salsicharia, os pilotos da frente passam sem problemas. A meio da corrida, Pedro Carvalho, então quarto classificado, tenta passar por dentro Vasco Campos, mas uma vez mais os dois concorrentes acabam por se tocar. Pouco contente com o incidente estava Pedro Carvalho, que dava largas aos seus protestos. Na frente, tudo na mesma. Vítor Lopes controlava o andamento do seu adversário e preparava-se para vencer pela primeira vez no troféu Renault e também no difícil circuito de Vila Real. O final da prova, com vitória para Vítor Lopes. Foi a primeira prova que eu venci aqui e foi a primeira prova que eu consegui fazer aqui. Dado que nos anos anteriores vim cá 2 vezes, não consegui correr. Rodrigues conseguiu uma ligeira vantagem sobre Macedo, passando para a frente do pelotão. E foi esta situação que deu asa ao primeiro e mais determinante incidente desta corrida. À entrada para a chicane do quartel, os dois pilotos, na disputa pelo primeiro lugar, envolveram-se num acidente. João Alves, ao tentar travar, subiu o passeio e capotou. Gerou-se bastante confusão, com vários carros parados na curva. Podemos agora ter outra perspectiva do que se passou através de uma câmara instalada no carro de Mário Silva, o piloto convidado pela Baviera para participar nesta prova. E podemos também ouvir as opiniões dos dois concorrentes envolvidos neste incidente.
Houve um problema entre mim e o António Rodrigues na chicane nova. Continuou com José Carlos Macedo no primeiro lugar e a uma distância considerável dos outros concorrentes. Na segunda posição estava Jorge Petis, seguido por Alcides Petis, Álvaro Parente e Nia Morim. Apesar de ainda só estarem cumpridas 2 voltas, para José Carlos Macedo a questão do triunfo parecia já decidida. Nia Morim, que entretanto ultrapassara Alcides Petis, era já o terceiro classificado. António Rodrigues seguia no 7º lugar, atrás de António Barros, e tentava recuperar algumas posições. À quarta volta, Macedo era o líder da prova e Nia Morim já estava no 2º posto. Jorge e Alcides Petis eram respectivamente 3º e 4º classificados. Na 5ª posição seguia Álvaro Parente. Até ao final das 10 voltas ao circuito de Vila Real, estas 5 posições não se alteraram mais. Tal como aconteceu com os 6º e 7º lugares, depois de António Rodrigues ter ultrapassado António Barros. Na 8ª posição terminaria Mário Silva. O piloto convidado para esta prova partira do 6º lugar da grelha e, tal como quase todos os outros, atrasara-se bastante na confusão gerada a quando do acidente entre Macedo e Rodrigues. Mesmo assim, recuperou vários lugares e aqui podemos vê-lo a ultrapassar Joaquim Santos, um estreante neste troféu que no final da corrida obteve o 10º lugar. Em relação às primeiras posições, e como referimos anteriormente, não houve mais nenhuma mudança. José Carlos Macedo continuou a ser o líder da corrida. Nia Morim era o 2º classificado. Jorge Petis o 3º e Alcides Petis o 4º. Enfim, se a primeira prova do troféu BMW Mobile prometeu e cumpriu com alguma animação, esta segunda, que decorreu no circuito citadino de Vila Real, foi pouco disputada. Para além do despique que se assistiu nos treinos entre José Carlos Macedo e António Rodrigues, e que os dois levaram até à primeira chicane depois da partida, só até à 4ª volta houve trocas de posições. Depois, tudo ficou definido e nada mais mudou. Assim, após esta segunda prova e em relação à classificação do troféu, Alcides Petis lidera com um total de 44 pontos, seguido por Jorge Petis e Nia Morim. Em relação a este primeiro circuito, seguiam-se de perto Jorge Petis e Nia Morim, enquanto que mais atrás vinha o resto do pelotão. António Barros arrancou mal, queixando-se de problemas com o turbo do seu Sierra RS 500. Assim, na primeira volta, Carlos Rodrigues era o líder da corrida. Em segundo lugar, Jorge Petis e na terceira posição, Nia Morim. Em prova estavam mais 11 concorrentes. Nia Morim, ainda durante a primeira volta, esteve à frente de Jorge Petis, mas o piloto do BMW M3 conseguiu recuperar a sua anterior posição ao passar o Sierra do campeão nacional. Na volta seguinte, à entrada para a reta da meta, a Nia Morim ultrapassou Jorge Petis e assim alcançou o 2º lugar, atrás de Carlos Rodrigues. Estes eram os 3 primeiros. E na 4ª posição seguia António Santos, num Sierra RS 500, que se superiorizara a Jorge Félix logo na segunda volta. E 2 voltas mais tarde, Nia Morim ultrapassou Carlos Rodrigues e chegou ao primeiro lugar. Atrás dos 2 Ford Sierra vinha o BMW M3 de Jorge Petis. Estas posições relativas dos líderes manter-se-iam somente por mais uma volta, já que na 5ª passagem pela chicane do quartel, Nia Morim fez um peão quando se lhe partiu a correia da assistência da direção do RS 500 e o campeão nacional foi passado pelos seus mais diretos adversários, Carlos Rodrigues e Jorge Petis, que assim recuperaram os 2 primeiros lugares, relegando Nia Morim para a terceira posição. José Fernandes era 7º classificado, seguido por Miguel Coceiro, que se despistou, levando o Toyota Corolla GTI a embater por diversas vezes nos raios de proteção da pista. No final, Carlos Rodrigues foi o vencedor da segunda prova deste campeonato. Foi ótimo para mim, já é a segunda vitória desta época, um campeonato constrói-se assim. Para a corrida. Com o sinal verde, Manuel Fernandes assumiu o comando da prova à frente de Pedro Azeredo, Nia Morim, Ferreira da Silva e David Rodrigues.
Nos essos do quartel, já uma alteração nas posições cimeiras, com Aurélio Veiga a ascender à 4ª posição por troca com Ferreira da Silva. Primeiros metros da corrida, com o piloto da casa a afastar-se dos seus mais diretos adversários. Nesta altura, a vantagem de Manuel Fernandes era já de 3 segundos sobre Pedro Azeredo, que tinha logo atrás de si o terceiro classificado, Nia Amorim. Com o decorrer da prova, Manuel Fernandes aumentava o seu avanço em relação a Pedro Azeredo. Nia Amorim também perdeu contacto com o piloto do Opel Kadett. Muito atrasados estavam Ferreira da Silva e Mário Silva, devido ao fraco rendimento dos Peugeot 309 GTI em Vila Real. Com as posições da frente praticamente definidas, restava aguardar pelo final da corrida para se assistir a mais uma vitória de Manuel Fernandes e do seu bem preparado BMW no Grupo N Nacional. Referência ainda para a boa prova de Pedro Azeredo, que com este resultado promete vir a animar este monótono campeonato.